Eu sei que a gente está em agosto, mas hoje é dia de falar dos lidos de julho. Oi pessoal, eu sou a Cici Freire, bem-vindos ao Dicas da Cici. E aqui hoje, nesse dia espetacular, onde eu consegui de novo sentar na frente da câmera, a gente vai conversar sobre meus lidos de julho e um lido de junho, tá? Mas antes de eu falar sobre o que eu li, eu gostaria de conversar com vocês sobre lugar de conforto. Por quê? Eu passei muito tempo sem ler, muito tempo sem vontade de ler, e eu pegava um livro aqui, largava, pegava outro ali, abandonava. Inclusive, nesse vídeo tem um livro que eu abandonei. Até que eu entendi que tem um estilo de leitura que é muito confortável para mim. E esse estilo é o romance de época. E por quê? No romance de época, você sabe que João ama Maria, Maria ama João, e eles vão ali terminar juntos. Principalmente quando a gente está falando, eu estou dizendo que isso é uma regra, mas principalmente quando a gente está falando de autores como Tessa Dare, Lorraine Heath, Lisa Kleypas, Sabrina Jeffries, Sarah McLean, a gente sabe que não vai ter ali um pai com Alzheimer, não vai ter um cachorro atropelado, não vai ter uma desgraça que vai fazer você sofrer antes de chegar no final feliz. O romance de época dessas autoras é justamente garoto que ama garota e que dá tudo certo e que funciona e que vai se encaixar e pá, não tem surpresas. E pra mim é o meu lugar de conforto. Então, se você tá aí lutando, né, querendo ler o que tá na hype, mesmo sabendo que estar na hype não significa que é o que você gosta, para e vai ler o que você gosta. Isso é muito importante. Para e vai ler o que você gosta, porque senão você vai ficar empacado, você não vai conseguir ler e você vai se sentir um fracasso. E você não é um fracasso. Você tá aqui para ler, você tá aqui para se divertir, e a vida é sobre isso. Então, dito isto, o que aconteceu? Eu recomecei ali no final de junho, quando eu fiz esses meus óculos maravilhosos, que eu tava com os óculos que eu não tava conseguindo ler, e eu recomecei ali no final de junho. E o que eu fiz? Eu fui atrás da minha autora favorita, né? De uma das minhas autoras favoritas, e eu comi páginas da Tessa Dare de junho a julho, tá? Então, eu vim aqui na minha estante e falei assim, cara, vou pegar Spindle Cove para ler, porque eu só tinha lido A Bela e o Ferreiro de forma aleatória. Vou ler na ordem, que agora eu tô nesse rolê de ler na ordem. Vide aí que eu tô lendo o Ciclo de Avalon, vou deixar em algum lugar aqui o link pro vídeo, né? E eu tô muito incomodada, gente, porque eu tô com um tripé que tá torto. E eu tô tentando ajeitar o celular para que o vídeo não fique torto, mas tá tudo torto. E é sobre isso. Enfim, então vamos lá. Eu comecei junho com o primeiro volume de Spindle Cove. Também tem um vídeo que eu fiz sobre Spindle Cove, explicando como é que funciona a ordem de leitura, o que é Spindle Cove. Então, eu comecei com esse maravilhoso aqui, tá? O que eu tenho para dizer? A única coisa que me incomoda é que a Gutenberg, queridíssima, que publica todos os livros da Tessa Dare, queridíssima, porém, ela tem na edição dos livros dela, ela usa aspas em vez de travessão nos diálogos. E isso é uma coisa que eu não gosto, mas ok, é Tessa Dare, então a gente vai, tá? Então aqui a gente conheceu a Susana e como é o nome do menino? O Bramwell. Conhecemos Susana e Bram e dei início aqui à minha viagem para Spindle Cove, que é uma cidade de mulheres solteiras, onde é um balneário, onde as jovens são mandadas pelos pais para recuperar a saúde, ou simplesmente para ficar lá, porque elas não são naquele esquema de jovens casadoiras que se espera das damas da sociedade na época, tá? Então, é um romance muito legal. Aqui a gente tem uma mocinha que tem cicatrizes e um mocinho que tá manco, xoxo e capenga. Eles se encontram, eles se gostam e tá aí uma noite para se entregar. Muito bacana, muito legal, gostei bastante. Porém, confesso que gostei mais do segundo livro. Mas isso é uma coisa minha. Geralmente eu gosto mais do segundo do que do primeiro. Vai entender o que se passa na minha cabeça. E aí o que acontece? Entre o primeiro e o segundo, a gente tem o 1.5, que é uma noveleta. É o presente inesperado. E aqui a gente tem a Violet na noite de Natal, se eu não me engano, nessa casa da Susana, que eu não vou lembrar se é, a Susana,
o pai da Susana é como se fosse o dono dessa Spindle Cove, mas quem manda em tudo é ela, todo mundo obedece ela. É uma cidade, um balneário de mulheres, para mulheres e por mulheres. Então a Violet está nesse baile de Natal. Ela é tímida, mas ela é super inteligente, ela fala 6 idiomas, ela aparece no primeiro livro. E aqui ela tá lá no baile e ela tá ainda amargando uma decepção amorosa. E aparece um homem, né, meio náufrago, meio perdido, falando num idioma desconhecido, e ele cai aos pés dela. Esse homem é o presente inesperado da Violet e tem história do passado dela aqui se entrelaçando com o presente. Muito legal, descobertas, coisas que ela achava que tinham acontecido que não aconteceram, tá? Muito bacana. As mulheres dessa série, elas são muito pra frentex, elas sabem atirar, elas sabem se defender, nadam. Achei ótimo. Entre esse 1.5 do Spindle Cove e o segundo volume, eu tentei dar mais uma chance a esse livro aqui, mas infelizmente este livro, ó, não tem como. Muito lindo, capa dura, comprei... Eu comprei em algum booktuber que estava fazendo, algum colega que estava fazendo desapego. Cheguei até a página 320, capítulo 25. Olha, foi muito. Mas não consegui me conectar com a Elizabeth. Achei a Elizabeth chata. Achei o parzinho dela, Nathaniel Thorne, muito Harry Potter pra mim. Não funcionou, tá? O que tem de bonito, tem de... não funcionou pra mim, tá? Uma pena, tinha tudo pra ser legal. Ela é uma filha da biblioteca, então ela teria acesso a conhecimentos. Ela... aprendeu a vida inteira que tudo quanto é feiticeiro era mal, ela sofreu, assim, uma série de... não chega a ser abuso, mas, tipo, o nego não dava muita bola pra ela, não, sabe? Na biblioteca. E ela tem um grande poder. Só que, porra, a gente chegou na metade do livro e nada foi dito, nada foi feito. Tem um mundo paralelo com o espelho, me lembrou várias outras histórias, parecia uma fanfic. Então, lamento muito, Margaret Rogerson, autora best-seller do New York Times, você não me ganhou. E esse livro aqui, ó, vai pra loja, não vou ficar com ele. Então, se você ficou curioso, né, querendo saber o que acontece com esses livros mágicos das bibliotecas, onde Elizabeth trabalha, não é que ela trabalha, né, onde ela fica ali, onde ela foi criada, porque são muitos grimórios, e o sonho dela era ser graduada para ser responsável por esses grimórios, e não era bem isso que estava prestes a acontecer, tá? Ela se envolve aí num assassinato, num roubo, que ela não tem nada a ver, mas a história vai se perdendo, tanto que eu não tô conseguindo nem contar pra vocês direito o que é a história. Isso daqui pra mim, realmente, tá? Não funcionou. Aí o que eu fiz? Voltei pra Tessa Dare, porque eu não vou ficar amargando decepção sozinha, e depois de ler esse daqui, eu fui lá e falei, vou ler o segundo, então peguei uma semana para se perder. E o que acontece aqui? Aqui a gente tem uma mocinha que ela está estudando geologia e ela é membro da sociedade geologia. Tá, ela é sócia lá de uma sociedade de geologia na Escócia. Eles estão na Inglaterra, na Escócia. E ela aplicou e não disse que era mulher e foi aceita, e os homens lá não sabem que ela é mulher. E ela tem um estudo. Ela achou um fóssil e ela quer entregar levar esse estudo, levar esse fóssil ser reconhecido. E para isso ela precisa ir com alguém para a Escócia. E Minerva é irmã da Diana, que vai aparecer na Bela e o Ferreiro, tá? Ela é a irmã menos bonita, segundo ela, porque usa óculos, porque tá sempre estudando, tá sempre com a cara enfiada nos livros, então a mãe judia muito dela por conta disso, né? Não aprecia a inteligência dela, achando que ela nunca vai arranjar um marido, e arranjar um marido é a última coisa na lista de prioridades da Minerva, né? E é sobre isso. E o par da Minerva é o Colin, que ele é primo do Bram, que apareceu no primeiro livro, tá? O Colin, ele tem um problema. Ele não consegue dormir sozinho, e por dormir é dormir mesmo. Ele teve um problema de infância, isso causou um trauma e ele não consegue dormir sozinho. E quando a Minerva vai até a casa dele pedir que, por favor, ele vá com ela para Edimburgo, para ajudar a levar a descoberta, ele está com uma mulher na casa dele. Então, a mulher ainda ri dela e ela fica muito chateada, mas acaba que no final ela consegue convencer o Colin
com dinheiro, né? Porque a descoberta seria premiada e ele precisa do dinheiro porque a herança dele está presa por 1000 motivos e ela consegue convencer ele a acompanhá-la até Edimburgo. Pensa num casal engraçado onde ela não tem trava na língua e ele inventa muitas histórias. Então, cada lugar que eles param, cada grupo de pessoas que eles encontram, o Colin, ele inventa uma história, ele inventa é minha irmã, a gente estava na África e tinha um safari. Então é um casal muito bacana, tá? Os dois com as suas limitações, com seus problemas, e eles vão evoluindo durante a trama. Chegam até a Escócia, mas para você saber o que acontece, você vai precisar ler esse livro. Esse aqui, sem dúvida nenhuma, foi o meu 5 do mês. Segui no romance de época. Na verdade, eu peguei um romance medieval de uma autora que eu nunca tinha lido e eu me pergunto por que eu demorei tanto tempo para ler, mesmo já sabendo a resposta. Já falei que é um romance medieval, né? Então, gente, esquece as mocinhas, assim, super faladeiras e do baile e debutantes das autoras de época que você já conhece. Aqui a gente está num romance medieval, no meio da guerra entre a Inglaterra e a Escócia, e a mocinha, ela é sequestrada do convento onde ela está pelo irmão do protagonista. O irmão do Royce, que é conhecido como o Lobo Negro, ele é o Duque, ele vai lá e sequestra Jennifer Merrick, a filha mais velha lá do clã da Escócia. E nisso ele vai desencadear um problema, aonde tudo acaba num casamento por conveniência. Nem é tão conveniente, mas ainda assim é um casamento. A Jennifer, ela já está apaixonada pelo Royce, o Royce já está apaixonado por ela, mas tem essa coisa de Inglaterra contra a Escócia, os clãs, a pressão ridícula que o pai faz sobre ela. Ela é menosprezada por todos os clãs, porque quando o pai casou uma segunda vez, o rapaz que virou o irmão dela falou um monte de mentiras sobre ela, e o clã ficou todo contra ela, e o pai passa a pressionar a Jennifer para que ela fique contra o marido e apoie o clã. Muito boa a escrita dela, gostei bastante. Tem gente que questiona várias coisas, mas, gente, romance medieval, 17 anos já era coroa encalhada. Então, para aí, tá? Não tem essa. É diferente. Então, eu estou com vontade de ler os outros 2 livros da série. Já me falaram, é bomba, o não sei o que lá, Whitney, meu amor, é ruim. Gente, vou ler porque eu quero tirar minhas próprias conclusões. Não achei nada demais, tá? Inclusive, chama Um Reino de Sonhos, porque ela conta pra ele com o que ela sonhava, como era o reino de sonhos dela, e em determinado momento do livro ele pergunta pra ela, que tal isso aqui pra você, pra ser um reino de sonhos? Bem romântico, bem bacana. E aí eu tinha dito que aquele livro o segundo livro do Spindle Cove, né, Uma Semana para Se Perder, tinha sido o meu nota 5, mas não foi só ele não. Esse aqui também, ó, esse também foi meu nota 5. E eu quero dizer para vocês que eu li algumas críticas sobre Rivais a Bordo e eu discordo plenamente. Eu acho que quem leu esse livro e achou a protagonista, a Henley, encocada demais com o negócio de trabalho, competitiva demais, como que eu vou dizer, sensível demais, que ela estava de mimimi porque estava competindo com homem, porque nunca teve uma hora de CLT e nunca teve que mostrar para o chefe que ela sabia mais do que o colega que ficava roubando as ideias dela. A vida da mulher no ambiente corporativo não é fácil, nunca foi, e eu acho que ainda está bem difícil de se tornar. Então, mulheres em posição de liderança, elas precisam matar 2 leões a mais por dia do que os homens precisam. Então, muitas vezes elas têm uma ideia, e a ideia delas é roubada pelo colega, pelo chefe, então isso gera sim uma insegurança, isso gera uma competitividade, uma vontade de estar sempre à frente, que pode levar a um burnout, a uma depressão, a coisas muito difíceis. Mas o que importa aqui é que a gente tem 2 personagens protagonistas com nomes muito difíceis, que é a Henley e o Graham. E eles trabalham numa empresa de turismo. Não é uma empresa de turismo, que tem, é uma empresa de turismo porque eles têm navios e eles fazem cruzeiros, é uma empresa de cruzeiros. E ela descobre que a vaga que supostamente seria dela pode ser dada para esse menino, para o Graham, porque o chefe achou que era melhor fazer uma competição entre os 2. E eles embarcam nesse cruzeiro para tentar apresentar projetos e mostrar qual dos 2
se encaixa mais na vaga. Então, assim, tem uma competitividade, você percebe que tem alguma coisa, assim, que tá incomodando o Grimm, enquanto ela tá ali correndo atrás, fazendo tudo. Ele muitas vezes dá 1, 2 passos para trás, você se pergunta, o que esse cara tá tramando, tá? Sem contar a inconveniente da irmã dela, que faz com que tudo gire em torno do seu umbigo. Então, assim, não tenho irmã, mas eu super me identifiquei com ela, né? Eu gostei muito dessa personagem da Henley, gostei da forma como ela lidou com as coisas, como ela expôs a insegurança dela, como ela sobreviveu a isso tudo e como que ela fez para terminar o livro do jeito que terminou. Então, sem sombra de dúvidas, esse também foi uma leitura 5 estrelas. Já tinha lido um outro livro dessa autora, se eu não me engano foi Depois daquele Sonho. Também adorei, achei maravilhoso. Não sei se o título é esse, mas eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição. É isso. Essas foram as minhas leituras de junho e julho. Viu que eu li bastante. Também dei início ao projeto de Avalon, mas isso eu vou falar depois. E assim, de novo, volta para sua zona de conforto sem nenhuma culpa no seu coração. Ai, mas tá todo mundo lendo livro de terror. Você não gosta, meu filho, vai ler para quê? Ai, tá todo mundo lendo romantasia, tu não curte, vai ler para quê? Volta para sua zona de conforto e tá tudo bem. Ninguém tem nada a ver com o que você lê. Ninguém tem nada a ver se você lê um livro ou se você lê 30 livros. O seu tempo é seu, a sua vida é sua. Contanto que você esteja lendo e sendo feliz. Isso é o que importa. Chegamos ao final do vídeo e aí eu vou deixar aqui aquele pedido de sempre. Dá um like no vídeo, segue o canal, se inscreve no canal, deixa um comentário. Se for comprar algum livro, compra aqui embaixo usando os links que eu vou deixar para ajudar no crescimento do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!